Bom dia. Estamos começando mais um culto da Primeira Igreja Batista em São Carlos. Eu quero convidar você a participar conosco. Esse é o momento de adoração ao nosso Deus. Essa manhã queremos convidar você a participar desta oração conosco. Oremos. Nosso Deus, nosso amado Pai, graças nós te damos. Reconhecemos a tua bondade, reconhecemos, ó Deus, o teu grande amor. Te agradecemos pela semana que se passou, Deus, e rogamos que neste domingo, nesse início de semana, o Senhor continue conosco. Rogamos por cada lar, por cada pessoa, que nesta hora, ó Deus, também está cultuando o teu nome. Que o Senhor esteja em cada lar, em cada família e sobre cada pessoa. Recebe a nossa adoração. E muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos nesse momento. E é no nome de Jesus que nós oramos e também te pedimos perdão por nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a continuar conosco, lembrando que hoje é o nosso último domingo do mês de abril. Quero trazer já uma palavra de alegria, de gratidão a Deus, porque alcançamos o nosso alvo de missões mundiais, a oferta de missões mundiais. Agradecer ao povo de Deus, à Primeira Igreja Batista em São Carlos, porque com certeza a nossa oferta será muito bem-vinda para a obra de missões mundiais. A igreja aqui em São Carlos estendendo as suas mãos e indo até os confins da terra. Quero também lembrar que já no próximo domingo será o primeiro domingo de maio. Eu quero dizer a você que a nossa igreja está preparando algumas ações, algumas programações para a família. Mesmo nesses próximos dias, quando ainda estamos vivendo o distanciamento social, respeitando as orientações, mas o mês de maio, que se inicia já nesta semana, eu quero convidar você a se envolver e integrar-se com a sua igreja, com os projetos e as propostas da nossa igreja para o mês da família. Então são essas as comunicações que queremos trazer nesta manhã. Quero convidar a adorar ao Senhor, a entoarmos o hino do HCC de número 236 do Inário para o Culto Cristão. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Louvemos ao nosso Deus. Texto sagrado, o Novo Testamento, abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Esse texto diz assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo,
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. E essa palavra de Deus, portanto, nesta manhã, que você possa colocar diante do Senhor toda a sua ansiedade, a sua preocupação, porque o Senhor é quem cuida de nós. Eu quero convidar para esse tempo de louvor e adoração, enquanto estaremos entregando os dízimos e ofertas. Por quê? Porque eu quero lembrar que a igreja continua com a sua ação, as suas ações na vida da igreja, ação de compaixão e graça. Quero agradecer aos irmãos que continuam trazendo alimentos para a cesta básica. Durante essa semana nós fizemos algumas entregas e foi uma bênção. Várias famílias foram assistidas pela sua participação. Mas nós não paramos por aí. Ainda temos outras ações a fazer. Também eu quero lembrar que estaremos entregando durante a semana os dízimos e a oferta. Se você puder fazer a transferência bancária, ou quem sabe indo fazer o depósito, ou quem sabe entrando em contato conosco para que alguém possa buscar em seu lar o seu dízimo e a sua oferta. Lembrando que a conta da igreja no Banco Itaú é a agência 0484 e a conta corrente 24001, dígito 5. Dessa forma você estará contribuindo com a sua igreja. Esse é o último domingo do mês de abril. Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado, mas não alcançamos a nossa previsão orçamentária. E se você ainda não entregou o seu dízimo, eu quero convidá-lo a fazer, para que esse mês a gente possa alcançar a nossa previsão orçamentária, como já alcançamos a nossa oferta de missões mundiais. Nós estaremos, portanto, louvando e adorando a Deus com o hino Oferta de Amor. Que o seu dízimo, que a sua entrega seja uma oferta de amor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
das ofertas, agradecendo pelas vidas que tiveram suas saúdes restabelecidas, agradecendo pela ação de Deus na vida de cada um de nós. Oremos. Pai querido, Pai de amor, louvado, exaltado seja o Teu nome. Obrigada, Senhor, por mais uma vez poder estar na Tua presença. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos Teus servos, ó Deus, na vida da Tua igreja. Obrigada, ó Deus, por aqueles que estiveram enfermos, ó Deus, e agora estão com suas saúdes sãs, ó Deus. Obrigada, ó Deus, por aqueles que estiveram desanimados e o Senhor esteve assim renovando suas forças. Obrigada, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Por isso nós louvamos e exaltamos o Teu nome, ó Deus, porque só a Ti, ó Deus, temos a recorrer, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Pai querido. Obrigada por Tua bondade, por Tua fidelidade, obrigada por Tua presença constante na vida do Teu povo. É em nome de Jesus que nós Te agradecemos. Ainda também Te agradecemos por todos que estiveram ofertando a Deus na Tua casa. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem desta manhã é baseado no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. É um texto conhecido da igreja cristã porque trata da visão do centurião Cornélio, dessa visão que ele tem e da maneira como também Deus dá a Pedro uma visão e faz com que Pedro vá até a casa de Cornélio. Cornélio é um gentio, ou seja, não é judeu, é um homem que é temente a Deus, mas embora sendo temente a Deus, este homem não tem ainda experiência com Jesus Cristo ressurreto. Este é um homem que tem algumas virtudes, mas ele ainda não tem a compreensão completa de Cristo Jesus. Pedro vai à casa de Cornélio e ali o apóstolo Pedro apresenta de uma forma muito clara o Evangelho da graça de Deus. E eu quero falar nessa manhã sobre compartilhando o Evangelho da graça. Eu penso que há uma necessidade imperiosa de que a Igreja de Cristo compartilhe o Evangelho de Jesus. A crise pelo qual o mundo passa é também uma grande oportunidade para que os cristãos possam anunciar a graça de Deus através da pregação do Evangelho. Em um mundo dividido, separado, marcado por um radicalismo, não podemos ser instrumento que alimenta a separação entre os homens. Não podemos alimentar a divisão entre os homens. O texto de Atos apresenta uma visão maravilhosa do Evangelho de Cristo, que não ficou restrito a um grupo étnico, a uma nação específica, mas embora iniciado pelos judeus ou entre os judeus, o Evangelho estava agora disponível para todos os povos. E assim eu quero falar sobre esse Evangelho da graça. Eu quero fazer, portanto, duas propostas nessa manhã. A primeira é que o Evangelho não faz acepção de pessoas. E o texto, portanto, é Atos capítulo 10, versículo 34. Faço alguns destaques de alguns versículos, porque a história está descrita em vários versículos, mais precisamente em 48 versículos. Eu quero ler o versículo 34, que diz exatamente assim: Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Algumas versões diz que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro entra na casa de Cornélio. Cornélio, como já falei, era um judeu. Aliás, não era um judeu, era um gentio, mas era temente a Deus.
E isso se tornava, de uma certa forma, um empecilho para que Pedro entrasse em sua casa. Aliás, o texto destaca exatamente isso no versículo 28, quando Pedro diz: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Portanto, o Evangelho nasce dentro de um contexto judaico, dentro de uma visão exclusivista, mas agora Deus começa a revelar aos seus apóstolos qual o seu projeto para que o Evangelho, para que a graça de Deus possa se manifestar a todos os homens. E Pedro então entra na casa de Cornélio, e esse texto deixa claro que Deus é quem ordena que Pedro vá à casa de Cornélio. Pedro não sabe exatamente o que irá fazer ali, mas chegando naquela casa, Pedro então compreende que ele tem agora uma grande oportunidade de falar do Evangelho que não faz acepção de pessoas. Penso que o nosso tempo é um tempo propício, mesmo diante dessa quarentena, desse tempo onde estamos reclusos em nossas casas. As redes sociais, a mídia nos dá muita oportunidade para que esse Evangelho possa ir pelos quatro cantos da terra. Quem sabe nunca foi tão oportuno falar de Jesus. Quando o mundo se tornou tão pequeno, quando os acontecimentos que estão tão distantes de nós passam a fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Da mesma forma, nossa palavra, aqui no Brasil, pode chegar a outros continentes com a rapidez tremenda. Portanto, Deus não faz acepção de pessoas. Não está restrito a pessoas de uma nacionalidade. Esta é uma oportunidade que a igreja não pode perder, compartilhando do Evangelho da graça de Deus. Outra coisa que encontramos nesse texto, no versículo 34 em diante, é que Pedro recebe esta ordem de Deus e ele se justifica dizendo que foi o próprio Senhor quem dá esta responsabilidade à igreja de Jesus. O versículo 42, Pedro então discussando na casa de Cornélio, havia outras pessoas ali ouvindo da palavra do Evangelho de Cristo. Pedro então diz, acerca da ordem de Jesus Cristo, e foi ele mesmo quem nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Portanto, Pedro reconhece que essa é a missão da igreja, é a missão dos cristãos. Essa é a minha, essa é a sua missão, de testemunhar do que Deus fez no mundo através de Jesus. Interessante que Pedro vai discorrendo nesse texto, e o texto deixa claro que Jesus ele quebra todas as barreiras religiosas quanto ao estabelecimento de uma plena comunhão, quando Deus dá aos gentios a oportunidade de conhecer de Jesus. Assim também nós deixemos todas as barreiras ideológicas, políticas, sociais ou quaisquer preferências que possa atrapalhar de anunciar a graça de Deus. Portanto, esse é o primeiro desafio. Para compartilhar o Evangelho da graça, é preciso compreender que o Evangelho não faz acepção de pessoas. Compartilhando a graça de Deus. O segundo desafio que a igreja tem é que ele precisa anunciar, ou a igreja precisa anunciar esse Evangelho, porque ele é a paz que Deus tem
para os homens. No versículo 36, descrevendo na casa de Cornélio acerca do ministério de Jesus, da ação de Deus trazendo o evangelho aos homens, Pedro diz: esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Pedro compreende claramente que a igreja de Jesus, que eles, os apóstolos, e que cada cristão deve ser testemunha desse evangelho. Essa é a nossa missão. O mundo está em crise, apavorado, sem esperança. Ele lembra que essa mensagem de paz foi proclamada em toda a Judéia, começando pela Galiléia. E nos versos 37, 38 e 39, faço alguns destaques. Pedro diz: foi proclamado em toda a Judéia, começando pela Galiléia. E como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando os oprimidos do diabo. Diz ainda Pedro: e nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou. Pedro compreendia que a experiência que eles tiveram com Jesus era uma experiência que eles não poderiam ficar calados. Para Pedro, a missão da igreja era testemunhar do evangelho que traz paz ao coração dos homens. E hoje a igreja tem uma grande oportunidade de ser testemunha. Hoje nós temos a oportunidade de ser sal e luz dessa terra, usando a mesma expressão de Jesus, que apresenta que nós somos o sal da terra. Em Marcos 9, verso 50, Jesus adverte: o sal é bom, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurar as suas propriedades? Essa oportunidade que a igreja tem, é preciso que cada cristão, que cada crente pergunte a si mesmo: que tipo de testemunha eu tenho sido? Jesus deixa claro que o sal é bom, o sal é importante, mas se ele perde o seu sabor, como ele pode fazer diferença nesse mundo? Diz a palavra de Deus que para anunciar a paz, portanto, devemos ter paz uns com os outros. Não é possível que a igreja proclame paz se ela não experimenta essa paz, se ela não vive essa paz uns com os outros. Ainda compreendo que para esse tempo onde nós somos testemunhas de Cristo, para esse tempo caótico, quando olhamos para esse tempo de dificuldade, de pandemia, é tão importante que eu e você aproveite as oportunidades para anunciar desse evangelho de Jesus. Lá em Lucas capítulo 1, Zacarias, ele descreve com muita beleza, no capítulo 1, sobre João Batista, na sua missão profética de anunciar o Cristo, bem como exalta o próprio Cristo. Zacarias, ele apresenta o que é conhecido como Benedictus, que em latim significa bendito, louvado, e assim inicia na Vulgata Latina: bendito seja o Senhor. Esse texto de Lucas tão belo, que Zacarias escreve acerca da missão profética de João Batista, do anúncio daquele que veio preparar o caminho do Senhor, ele também apresenta o Senhor Jesus. E lá no último versículo desse texto, desse cântico de Zacarias, nós lemos acerca de Jesus. Que Jesus veio para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas,
e guiar nossos pés no caminho da paz. Portanto, o Evangelho se faz necessário ser anunciado em um mundo em trevas. O mundo de Zacarias, por certo, é o nosso mundo, é o nosso tempo. É um mundo que está em trevas. Assim como o sol nascente desvanece as trevas, Cristo aniquilou o poder e a culpa do pecado. Dessa forma, nessa declaração de Zacarias, que não apenas exaltou o seu filho, o profeta João Batista, mas louvou o Messias Jesus, que chegaria em breve. E ele chegou. Para nós hoje, o maior ministério do cristão é ser testemunha de Jesus Cristo. João Batista preparou o caminho de Jesus e nós anunciamos a paz e a sua gloriosa volta a este mundo. Igreja, não perca tempo. Nós chegamos a esse tempo onde o mundo precisa de paz. O mundo precisa de esperança. O coração aflito precisa da mensagem de Jesus. Precisamos anunciar que Jesus é a paz, o Evangelho da graça. Quero finalizar a mensagem desta manhã trazendo uma pequena história para ilustrar a nossa missão, a missão da igreja, como sendo testemunha do Evangelho da graça de Deus. É a história de um homem que tinha um sítio e o seu vizinho, que também tinha um sítio, era o seu grande desafeto. Aquele homem nutria uma rixa com aquele outro vizinho. E ele não podia sequer olhar para ele. E certo dia ele resolveu contratar uma pessoa, um trabalhador, para construir uma cerca, fazendo a divisão daqueles dois terrenos, daquelas duas propriedades. E assim o homem foi contratado para fazer o trabalho de construir aquela cerca. E aquele homem disse: olha, eu construo uma cerca alta, com um muro alto, para que eu não possa nem olhar para o meu vizinho. Eu vou passar uns dias fora e quando eu voltar, eu quero ver esse trabalho pronto. Aquele homem passou alguns dias fora e quando voltou, para sua surpresa, não havia uma cerca. Não havia nada construído que pudesse delimitar as propriedades. Não havia nada que pudesse impedir aquele relacionamento, aquela relação dos dois vizinhos. Muito pelo contrário, aquele homem havia construído uma pequena ponte entre um córrego que fazia divisão daquela propriedade. E aquele homem, então, em vez de fazer uma cerca, construiu uma ponte. Aquele homem ficou indignado e chamou o trabalhador que havia contratado e disse: mas por que você construiu uma ponte? Não foi isso que eu lhe pedi. Eu lhe pedi para que você construísse uma cerca, algo que pudesse me separar do meu vizinho. Por que você fez isso? E aquele trabalhador respondeu simplesmente: porque eu não sei construir cerca, eu só sei construir pontes. Pedro, quando foi à casa de Cornélio, havia uma cerca, havia uma separação. O Evangelho de Cristo Jesus ainda estava restrito a um grupo de apóstolos. O Deus de Israel estava restrito ao judaísmo. Cornélio temia Deus, mas não conhecia profundamente a Jesus Cristo. Pedro, contrariando a sua religiosidade, contrariando as suas expectativas, ele vai à casa de um gentio. Pedro entra naquela casa e anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. O texto de Atos capítulo 10 encerra com a série de batismos. Ali as pessoas compreenderam que era Cristo, compreenderam o Evangelho da graça de Deus a todos os povos. E naquela ocasião houve vários batismos. Pedro não criou, não construiu cerca. Pedro construiu pontes. Que eu e você, que a primeira igreja batista em São Carlos,
Aproveite esse tempo de crise, não para alimentar separação, divisão ou qualquer obstáculo que impeça a aproximação dos homens com Deus. Que você use para a glória de Deus a proclamação do Evangelho da graça de Deus. Que Deus nos abençoe.